é como viver, como restaurar um casamento depois de uma traição. Né? Porque quantas mulheres querem viver um casamento assim, né? Onde os dois se dão tão bem, onde o homem se posiciona no papel dele, a mulher se posiciona no papel dela, e os dois juntos prosperam, têm uma vida em abundância, em todas as áreas, né? Sim. Quando eu falo sobre isso. Como? E é tão interessante que nesta jornada, né, o que eu vou responder vai encaixar no que você está perguntando, de ensinar os funcionários de ouvir mulheres que foram traídas, mulheres que tinham suas dificuldades, que talvez se converteram e escolheram o rapaz lá da igreja bonitinho que nasceu e cresceu no Evangelho, dando palestra, escutando mulheres, escutando homens e olhando para a nossa história. Muitas vezes elas falam para mim, é fácil para você falar. Olha o marido que você tem. Eu falei, mas será que não é um construindo o outro? É um construindo o outro. Eu falava. O casamento, né, é um construindo o outro. Ah, mas ele nunca te traiu. Eu falei assim, mas eu fiz a minha parte. Agora vai falar se eu fosse aquela mulher que gritasse, que brigasse, que não cuidasse dele. Hormônio de homem não converte não. E nem de mulher. Principalmente de homem, não tem conversão. Né? Então, eu começava a explicar o seguinte, olha, existe um caminho que eu faço a minha parte e ele também. Tudo bem, você está chegando aqui agora a falar para algumas mulheres, como respondeu o que você está falando, perguntou agora. Tem mulher que chegou aqui na história, né? Encontrou uma pessoa, né? Se relacionou, não conhecia Jesus antes talvez, ou até conheciam, mas aí tem uma história pregressa, o cara traía e tal. Como é que faz daqui para frente? Gente, em Cristo há sempre um caminho de recomeçar. Amém. É sempre um caminho de você entender. Né? Por que esse cara trai? Como terapeuta, Elis, é muito gostoso essa parte de sentar e observar. Tem gente que vai trair por falta de caráter. Tem gente que vai trair por repetição de comportamento do pai. Tem gente que vai trair por vingar da mãe que traía. Olha que louco. Né? Minha mãe traiu meu pai. Né? Meu pai era um baita cara. Agora eu caso e estou começando a trair. Na terapia, você vai descobrir que a pessoa está se vingando da mãe na esposa. Por exemplo, tem algo que não é muito falado dentro de igreja, que a gente no universo terapêutico, por isso que eu amei estudar e trazer isso tudo para o universo terapêutico hoje. Tem uma síndrome que chama síndrome de Dom Juan, né? É uma síndrome doentia, uma síndrome adoecida. O que é isso? É aquele cara que não vai ter um caso com uma mulher, tá? Geralmente ele é em homem, né? Não vai ter um caso com a mulher, mas ele tem necessidade de seduzir uma mulher que para ele é improvável. Exemplo, ele tem um patamar aqui social, ele tem que seduzir sempre alguém que está maior. Se ele tem uma profissão que, como é que eu posso dizer, uma profissão mais tranquila, ele quer seduzir uma delegada, uma juíza. E quando ele faz isso, ele conseguiu o troféu dele, ele vai partir para outra. E seria uma necessidade de ser aceito? É uma necessidade de ser aceita. Aí é um problema que vem já da história dele, da infância dele. Então, quando a gente pega casais e vai tratar e mostra a questão, né? Mas como é que eu vou seguir após a traição? A primeira coisa, por que estão traindo? Por que alguém traiu? Que garantia que eu vou ter de terminar um casamento aqui e para um outro casamento que não vai ter adultério? Você não tem garantia nenhuma. Então, vamos tentar resolver aqui. O bom é explicar para essas pessoas que estão nos ouvindo hoje que sempre tem um caminho quando você busca ajuda. Amém. E em Cristo você pode ressignificar a sua história. Tem história que você vai ter superação. Tem história que, infelizmente, vai ter que finalizar aqui e vai continuar. Exemplos, quantas mulheres são vítimas de violência doméstica hoje? Eu já peguei paciente minha, cristã, que me mandou vídeo sangrando. Vai continuar nessa relação? Não tem jeito. 10, 15 anos, Sim. Já fez denúncia. Então, o que acontece? Então, quando você pega tudo isso, você senta e a pessoa busca ajuda, a pessoa vai conseguir uma história de superação, um milagre. De alguma forma, Deus vai entrar e agir nessa história.